E aí, galera, voltando agora, aqui a gente estava vendo um pouco de realismo, né, na outra aula. A gente viu o contexto histórico para que o realismo acontecesse, né, toda aquela mudança de pensamento, a questão da burguesia sendo a detentora dos meios de produção, né, a classe trabalhadora, a Revolução Industrial, que foi extremamente importante. O que estava acontecendo no Brasil, né, o primeiro escrito realista que a gente teve foi a Madame Bovary, o Eça de Queiroz, lá em Portugal, sendo o expoente máximo do realismo. E agora a gente vai ver o grande cara do realismo no Brasil. Inclusive, tem uma aula só para ele por conta disso, porque ele é um baita escritor, que é o Machado de Assis, né? Aqui eu coloquei uma foto dele, uma que não está colorida e outra que está colorida. Essa foto ela foi colorida, se não me engano, por uma universidade aqui do Brasil, para salientar que Machado de Assis era negro, né? O grande escritor brasileiro, o número 1 da Academia Brasileira de Letras, era negro. Isso é importante ressaltar, porque isso, inclusive, dificultou principalmente no início da sua carreira ali, quando ele era criança. Ele teve bastante dificuldade disso por conta da cor da sua pele, né? Então, o grande nome que a gente tem no realismo, e o Machado de Assis ultrapassa também o realismo, ele é o grande nome da literatura brasileira. Quando a gente pensa em literatura brasileira, a gente geralmente pensa nele, é o grande Machado de Assis. Como eu falei para vocês, o Machado de Assis, ele era um menino mulato, né, negro, e ele era pobre e vivia no Rio de Janeiro. E isso dificultou um pouco, né, a sua infância. Ele era um rapaz muito inteligente, e aí dificultou, mas mesmo assim ele acumulou uma sólida formação cultural, né? Ou seja, ele lia muito, então ele tinha uma bagagem literária muito grande e consequentemente uma bagagem cultural muito grande também. Porque quando você lê, você aprende praticamente duas vezes, né? E quando você lê literatura, você aprende história, você aprende geografia, filosofia, sociologia, tudo lendo. E foi assim que Machado de Assis aquisicionou essa sólida formação cultural. Aqui tem uma curiosidade: ele com mais outros escritores fundaram a Academia Brasileira de Letras, mas assim, quando se fala em Academia Brasileira de Letras, você pensa no fundador, o Machado de Assis. Inclusive, né, a cadeira, quando eu falo de cadeira, é porque, por exemplo, um outro escritor assume uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, e aí essa cadeira tem um patrono. O Machado de Assis é o patrono da cadeira número 1, né, porque foi ele que fundou. E se eu não me engano, eu não sei quem tá agora na cadeira número 1, mas tem que ser um cara muito, muito, muito bom, ok? O Machado de Assis, ele tem a carreira dividida em duas fases. A fase ali antes do realismo e a fase ali acontecendo realmente realismo, que ele faz análise psicológica das personagens, tem toda aquela crítica social um pouco velada para fazer a burguesia pensar, né? E o que vem antes do realismo é que ele trata muito das mulheres, tem umas características um pouco mais românticas, mas ele também já começa a ser um pouco mais crítico, ok? Então aqui a gente vai para a primeira fase. A primeira fase do Machado de Assis é marcada por traços claramente românticos. Então quando você lê, você imediatamente pensa, pô, isso daqui faz parte do romantismo. Porque realmente tem toda aquela questão do herói, da mocinha, do dar tudo certo no final, né? Casa, tudo certinho. Lembrando que o Machado de Assis, ele é da prosa, né? O Machado de Assis escreveu muito mais prosa do que poesia, ou seja, escreveu mais livros corridos. Então, quando eu comparo, eu estou comparando com romances de costumes ou romances urbanos, por exemplo. Mas o Machado de Assis também escreveu romances regionalistas, ok? E aí, o Machado de Assis, com esses traços claramente românticos, mas ele também traz uma preocupação com a questão da ascensão social. Quando você ascende socialmente, será que você está preparado para tudo aquilo que significa ascender socialmente? Quando você ascende socialmente, você tem que mudar o seu jeito de falar, você tem que mudar o seu jeito de vestir, de andar e até mesmo de pensar, em alguns casos. Então, o Machado de Assis ele vai se preocupar com essa questão da ascensão social.
E aí ele também vai fazer análise psicológica disso. Como que essa ascensão social influencia na minha personagem, ok? E aí fazem parte dessa primeira fase do Machado de Assis esses livros. Ressurreição, publicado em 1872. A Mão e a Luva é muito famoso, 1874. Helena, 1876. E a Iaiá Garcia, 1878. Ok? Então esses livros aqui são a que a gente considera da primeira fase do Machado de Assis, aquela questão com um pouco mais de romantismo, mas já trazendo um estudo sobre a ascensão social e como isso pode influenciar na vida da personagem, ok? Aqui coloquei umas capas para vocês darem uma olhada. Helena, A Mão e a Luva, do Machado de Assis. Vou disponibilizar para vocês no Moodle, tá bom? Todos os livros, a maioria que eu falo, eu coloco no Moodle para vocês, porque todos são de domínio público, ou seja, qualquer pessoa pode baixar em PDF e ler. E realmente, gente, são livros ótimos e que valem a pena, certo? Tem uma chance para esses caras, vocês vão gostar, garanto. E agora a gente vai para a segunda fase, que é a grande fase do Machado de Assis, né? Que ele realmente se mostra como um grande analista do caráter das pessoas, do psicólogo das pessoas, né? Psicológico das pessoas, certo? Então, na segunda fase do Machado de Assis, que é essa fase que ele vem com os dois pés na porta, fala isso aqui é realismo. O Machado de Assis ele vai retratar muito essa questão da falsidade da vida depois do casamento. Os românticos, né? O Joaquim Manoel de Macedo, por exemplo, quando a Moreninha, a Carolina e o Augusto se apaixonam, eles provavelmente se casam, mas o livro acaba. O que acontece depois desse casamento? Como é que é a vida de casado, né? Essa era a preocupação dos realistas, porque nem tudo pode ser flores 100% do tempo. Ele vai trazer também a questão do adultério, né? Você está casado, você se envolver com outra pessoa. Ele vai ter uma característica de manter a atenção do leitor. O Machado de Assis tem muito isso. Você lê o livro, você não quer parar, porque ele te envolve tanto ali naquela trama. Às vezes parece que ele até aqui, a outra característica, ele mantém um diálogo constante com você, como se você estivesse contando uma história ali do seu lado. E aí você não consegue se desprender do livro. Geralmente um livro do Machado de Assis você lê em 2, 3 dias, porque realmente essa questão de você querer saber o que vai acontecer e ele te prender a sua atenção do começo ao fim da história, ok? E ele mantém esse diálogo constante, como se ele realmente estivesse conversando com você. Os narradores do Machado de Assis são extremamente próximos do leitor. Isso também é uma característica romântica, vocês lembram, né? Somente ali de Joaquim Manoel de Macedo, do José de Alencar, de estar próximo do leitor, de tentar travar esse diálogo com quem está lendo, certo? E aí o Machado de Assis, ele traz uma questão interessante, porque ele coloca em seus livros todas as relações humanas que ele tem, sempre motivadas por interesse. Uma pessoa não vai se aproximar daquela outra pessoa se ela não estiver interessada em alguma outra coisa, certo? A gente tem isso no Dom Casmurro, por exemplo, aqueles tios lá do Bentinho, eles são próximos à mãe do Bentinho porque ela tem dinheiro, né? Ou Memórias Póstumas dos Brás Cubas. Algumas pessoas se aproximam do Brás Cubas porque ele tem dinheiro também. Então sempre tem essa questão do interesse, o interesse que está escondido, mas que o Machado de Assis coloca essa pulguinha atrás da orelha. Olha, gente, presta atenção, porque essa pessoa aqui, ela não está realmente interessada nisso, aquilo, somente por amor. Ele quer realmente, ele tem realmente interesse. Então, depois disso, a gente vai pro cenário, né? Todos os livros da segunda fase do Machado de Assis, eles passam no Rio de Janeiro e no segundo reinado, né? Ali com Dom Pedro II. Em alguns casos, o Machado de Assis faz até menção para o Dom Pedro II, faz essa questão do segundo reinado, e todos os livros se passam nessa época, ok? Aí a gente tem os livros que fazem parte dessa segunda fase do Machado de Assis, esses aqui. O primeiro deles, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o livro que dá início ao realismo do Brasil, né? Como a gente teve lá o Crime do Padre Amaro, com essa de Queiroz lá em Portugal, aqui a gente tem o Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, dando início ao realismo do Brasil. Depois disso a gente tem o Quincas Borba, 1891,
Depois, um dos maiores livros que a gente tem, né? Por conta da questão, os capítulos Traiu ou Não Bentinho, Dom Casmurro, em 1899, Esaú e Jacó, 1904, e Memorial de Aires, que foi o último romance do Machado de Assis que ele escreveu antes de morrer, que foi Memorial de Aires, que foi publicado em 1908. Aqui eu coloquei algumas capas para vocês darem uma olhada. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro. E agora a gente vai analisar algumas obras que são extremamente importantes do Machado de Assis. O primeiro deles, o grande clássico do realismo, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quando eu falei para vocês na outra aula que esse romance causou um estranhamento naquela burguesia que lia, é porque o Machado de Assis ele já começa com alguns itens muito diferentes. O livro ele começa do final, ele começa com a morte da personagem principal, certo? Outra coisa, quem conta a história é esse cara aqui, é um defunto autor. Quando a gente fala de defunto autor, é um morto que estava cansado, né, da vida de morto e resolve escrever. Quando a gente fala autor defunto, é um autor que já está morto, mas um defunto autor é um morto que escreve, certo? Então isso chocou, como assim um morto escreve? Mas o Machado de Assis fez isso acontecer. Gênio, extremamente gênio. É um romance autobiográfico que vai contar a história de Brás Cubas. Ele vai contar como foi a sua vida, o que ele aprontou, o que ele deixou de aprontar, do que ele se arrependeu, do que ele não se arrependeu. Inclusive, na dedicatória do livro, tá lá, ao verme que roeu, ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu corpo, né? E aí ele dedica o livro ao primeiro verme que roeu lá no seu corpo. O Brás Cubas também fala que ele não teve filhos porque ele não transmitiu o legado pífio da humanidade, se eu não me engano é isso. Ou seja, ele acha que a humanidade já está fadada a fracasso e por conta disso ele não quis ter filhos, certo? Memórias Póstumas de Brás Cubas também é muito detalhista porque tem essa composição detalhada e atenta das personagens. Todas as personagens são compostas por várias características e assim, características minuciosas, né? A gente tem a Marcela, que é a prostituta que o Brás Cubas se apaixonou quando ele era adolescente. E aí ele fala que Marcela amou durante 11 meses e 15 contos de réis. Então aqui também já traz essa questão, né? Era mais uma relação de interesse. Então ele sempre está atento a isso, né? E aí, como sou um defunto autor que já morreu, sou eu que estou contando a minha história, eu não vou deixar de colocar no meu livro os piores traços da minha personalidade. Então Brás Cubas traz os piores traços da sua personalidade também para dentro do livro, né? Tem uma hora lá que ele fala que ele maltratava muito das suas escravas, das escravas que tinha na casa dele, né? Ele maltratava muito do menininho que era negro, vivia junto com ele, né? Fazia ele de cavalinho. Então, assim, ele mandava muito no pai dele. Ele achava que a mãe dele era uma mulher fraca. Então, assim, esses traços da personalidade do Brás Cubas não ficaram de fora. Ele colocou dentro, porque eu já morri. Eu sou eu que estou escrevendo a minha história. Eu vou contar mesmo quem eu fui, mesmo que isso signifique trazer para dentro da história os meus piores traços, certo? Além disso, o Brás Cubas vai fazer um retrato fiel e sem retoques da elite brasileira. Ele não vai tentar ficar enfeitando, não. Ele vai realmente retratar aquilo que a elite brasileira né? Em alguns casos, o pai do Brás Cubas não quer morrer antes que o filho se torne político, né? Isso era um desejo, e por conta disso os pais faziam de tudo um pouco. A gente tem o Brás Cubas traindo, né? Ele tem lá a questão do Lobo Neves, ele tem uma relação com a mulher do Lobo Neves. Então, assim, isso era uma coisa que acontecia. E esse é o realismo, é você tratar de coisas que realmente aconteciam na sociedade sem tentar mascarar os piores traços mesmo. E o Machado de Assis faz isso com o Brás Cubas. Aqui é o pôster de um filme. Tem um filme, eu vou colocar para vocês também o link. É bem legal. E assim, eu acho bem completinho. Eu não vou falar tudo que acontece no livro, porque acho interessante vocês darem uma olhada. Só falei assim as características principais mesmo, essa questão
da análise psicológica, esse retrato fiel, a questão do defunto autor, certo? Mas não vou falar tudo porque acho interessante eu deixar no mudo e vocês pelo menos darem uma olhadinha. O Machado de Assis merece essa chance de vocês, ok? Passando agora para o próximo grande livro do Machado de Assis, Dom Casmurro, né? O Dom Casmurro já vem com uma outra pegada, ele já vem com a questão do casal, o casal depois que se casa, o que acontece com esse casal, será que fica tudo bem com o casal? Será que é tudo mesmo um mar de rosas, né? Então, o Dom Casmurro vem com essa questão. Primeiro, o Machado de Assis vai trabalhar muito essa questão do mistérios da alma humana. A alma humana, ela é cheia de mistérios. Eu posso estar casado com alguém, mas me apaixonar por outra pessoa em segredo. Eu posso ser sucumbido de ciúmes, mesmo que não tenha acontecido nada. Então tem essas questões, sabe? De trabalhar os mistérios da alma humana que o Machado de Assis sempre tenta fazer. E aí o livro, ele é contado pela visão do Bento Santiago, Bentinho. E no momento a gente tem outro narrador, a não ser o Bentinho, né? O famoso Dom Casmurro. Então, o Machado de Assis foi extremamente gênio também, porque ele colocou o livro de uma maneira escrito, né, e narrado por Bentinho Santiago, que às vezes a gente fica na dúvida, e na minha opinião, o Capitu não traiu Bentinho. Mas, se você ler de novo e reler, você vai encontrando algumas coisas por conta do que o Bentinho fala, que você começa a dar um puguinho atrás da orelha e falar, eu acho que Capitu traiu sim, Bentinho. O Dom Casmurro é um apelido que as pessoas dão pro Bentinho, né? Porque ele é um cara solitário e sem amigos, né? Essa Dom Casmurro remete a pedra, né? Essa coisa assim mais rústica, mais assim, não deixar abertura para ninguém, né? Dom Casmurro. E vai contar a história de um homem perturbado pelo ciúme, né? Que é o Bentinho, que ele é casado com Capitu. E aí, quando o filho deles nasce, Gente, qual foi o nome do filho? O filho deles nasce, e aí ele acha que o menino é filho do melhor amigo dele com a mulher dele, né, o Escobar. E aí ele fica nessa dúvida, sempre, e aí ele vai sendo corroído pelos ciúmes que ele tem. E aí chega uma época que o Escobar morre, e aí o Bentinho acha que a Capitu tá chorando lá no enterro, e ele acha que ela tá chorando copiosamente, ou seja, tá chorando demais pro gosto dele, e que ele com certeza tinha alguma coisa ali, né? O nome do filho deles é Ezequiel, certo? Então, durante todo o livro, é o Bentinho narrando toda essa dúvida que ele teve, se Capitu traiu ou não o Bentinho, né? Aí a gente tem passagens famosas, né? Capitu era mais mulher do que eu era homem, né? Olhos de oblíqua, cigana dissimulada, olhos de ressaca, né? A gente tem todas essas questões. Eu acho um livro extremamente lírico também, muito poético, por conta das descrições que o Machado de Assis faz da Capitu, são extremamente bonitas e mostram uma mulher extremamente forte, ou de opinião forte também. E aí, é tão famoso por essa questão, né? Se Capitu traiu ou não Bentinho. A gente não sabe, não tem como saber, não tem como ressuscitar Machado de Assis e falar pra ele dizer. Não tem como, mas fica essa dúvida. Algumas pessoas acham que ela não traiu, como é o meu caso, e algumas pessoas vão achar que ela traiu sim, certo? Acho que tá tudo bem aqui, galera. Foi mal. Então aqui tem acho que a primeira edição foi publicada, Dom Casmurro. Aqui é uma minissérie que a Globo fez, muito bonita, de verdade. Vou deixar o link. E aqui é um filme também, que acho que foi o grupo da Globo que fez. Dom, né? Amizade, paixão e ciúme. Tentando essa questão, traiu ou não traiu, certo? Depois disso, a gente entra numa outra questão do Machado de Assis, que são os contos, né? Machado de Assis também é muito conhecido por seus contos, porque esses contos eram um exercício crítico em narrativas curtas, né? Ele escrevia pouco, mas ele tentava sempre fazer esse exercício crítico, de estar criticando alguma coisa em poucas palavras, em poucas linhas, né?
lembrando que a gente viu na primeira aula, né? O conto é aquela leitura muito rápida, que você sabe o final muito rápido. Tem até aquela questão do Borges, né? Que o romance ele te vence por round, né? E o conto ele te vence por nocaute. É uma coisa assim muito rápida, muito simples, certo? Mas muito abatedora também. E a gente tem nos contos do Machado de Assis Papéis Avulsos, 1882, Histórias Sem Datas, 1884, Várias Histórias, 1896 e Relíquias da Casa Velha, em 1906. Aí a gente tem um conto famosíssimo do Machado de Assis, que é O Alienista, inclusive já foi questão de prova, de vestibular, UNB, PAS, Enem, está sempre caindo. O Alienista é extremamente, assim, tudo que o Machado de Assis escreveu foi genial, gente, então não tem como falar. O Alienista, mais do que nunca, ele vai fazer uma análise psicológica das personagens. Realmente, parece que ele vai entrar na cabeça das pessoas e falar isso aqui, aquilo ali, entendeu? Então ele faz toda essa análise, é uma análise realmente, assim, incrível. Então, uma crítica social também que o Alienista faz, das classes mais baixas que se revoltam, né? Da burguesia que tenta controlar tudo, dos políticos, né? Da ascensão social por meio da política, a gente tem isso também. O narrador aqui, ele é onisciente em terceira pessoa, lembrando que o onisciente, ele está em todos os lugares. Onisciente, quem acreditar, né? Lembre de Deus. Deus está em todos os lugares, inclusive nos nossos pensamentos. O narrador do Alienista é dessa maneira, ele está em todos os lugares, inclusive nos pensamentos das personagens, e com isso ele faz a análise psicológica, certo? Ele vai fazer um olhar crítico para esse favor científico, ele vai fazer com que as pessoas comecem a olhar para tudo que estava acontecendo no mundo da ciência e começar, gente, olha, isso está acontecendo, vocês têm que prestar atenção, vocês têm que começar a criar uma opinião sobre esse olhar científico, certo? Aí ele vai trazer a questão sobre o que é normal e o que é normal. O que é anormal na nossa sociedade, né? Quando eu penso nesse livro, eu sempre falo que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? A gente sempre acha que pode curar alguém e que a gente tem hora que parece que é meio louco também, né? E essa questão que o alienista traz, né? O Dr. Bacamarte, ele estudou durante o tempo na Europa, aí ele volta para a cidade dele, uma cidadezinha no interior, e aí ele começa a estudar psiquiatria. Só para encerrar aqui, galera, o computador deu um pau, parou no meio da gravação, né? Então, o Dr. Bacamarte, ele faz o estudo da psiquiatria, e aí ele volta para a cidadezinha dele, e aí ele constrói um manicômio chamado Casa Verde, cujo objetivo era abrigar todos os loucos daquela região, né? Por quê? Porque ele queria fazer estudo de psiquiatria naquelas pessoas. Só que acontece, ao longo do livro, a maioria da cidade vai ser internada porque há o menor traço de loucura, ou seja, uma mania que você tem, ficar repetindo as coisas, o Dr. Bacamarte te interna lá no manicômio Casa Verde, ok? E aí tem toda uma revolta das canjicas, da população. O Machado de Assis também traz a questão aqui da ascensão social por meio da política, né? O Barbeiro tem toda esse sonho de se tornar político e também é um modo de ascensão social que a gente conhece, certo? E aí, nesse livro aqui, que o Machado de Assis mais traz essa questão da análise psicológica das personagens, né? Como que eu consigo analisar ser tão profundo na análise, viu? Então, o alienista, não vou falar o que acontece no final, porque eu também vou deixar disponível lá no mundo, eu quero muito que vocês deem uma olhadinha, ok? Aqui é a capa, né? Aqui é a Casa Verde, que o Dr. Bacamarte botando pra você, como se você fosse um louco e ele fosse te internar também lá na Casa Verde, ok? E aí, depois disso, a gente volta aqui um pouquinho mais pro Machado de Assis, encerrando a história, né? Depois do seu último romance publicado no Memorial de AIDS, em 1908, ele entra em licença para cuidar da sua saúde. Mas aí ele falece no dia 29 de setembro, com 69 anos. Machado de Assis viveu muito para a época dele, né? E ele morreu em 1908. Ele foi enterrado no Rio de Janeiro e ele não teve filhos. Penso eu que toda aquela questão lá do Brás Cubas ter escrito que não
teve filhos, não transmitiu a nenhuma outra pessoa o legado da humanidade. Talvez tenha um reflexo do Machado de Assis, né? Ele não ter filhos, talvez essa fosse a opinião dele, né? Naquela época a humanidade já estava fadada a ser algo ruim, a ser algo fracassado, né? Isso é o que? Quase mais de 100 anos, né? Tem toda essa questão, como Machado de Assis foi realmente inteligentíssimo, grande gênio que a gente tem na literatura brasileira. E aqui eu trouxe um sonetinho para encerrar, o soneto que ele escreveu para a mulher dele quando ela faleceu, a Carolina. É interessante pensar, porque a gente sempre acha que Machado de Assis escreveu só prosa, não, mas ele tem a sua contribuição para a poesia, mas ele é muito mais conhecido pela sua prosa, ok? Então vamos lá. A Carolina. Querida, ao pé do leito derradeiro, em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro, que a despeito de toda humana lida, fez a nossa existência apetecida, e no recanto pôs o mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos, e ora mortos nos deixa separados. Que eu, se tenho olhos mal feridos, pensamentos de vidas formulados, são pensamentos idos e vividos. Bem bonito, bem lírico, bem poético, Machado de Assis, né? Quando a gente escreve uma outra pessoa que a gente ama, a gente consequentemente é lírico e poético, ok? Então, dessa maneira, a gente encerra essa aula voltada especificamente para Machado de Assis. Não tem como negar, é o maior gênio que a gente tem na literatura brasileira. Por isso que quando eu fiz aquela brincadeira com vocês, eu falei, não, gente, não fala Machado de Assis, porque quando a gente pensa em literatura brasileira, é nele que a gente pensa, né? O grande nome, o Machado de Assis. E realmente, gênio, veio com toda uma mudança na literatura brasileira, com essa toda a análise dos personagens, esse olhar crítico, de fazer a burguesia pensar, né? Se ela era hipócrita e fútil, extremamente inteligente, essa questão do defunto autor, com essa incógnita que a gente tem até hoje, né? Capitu traiu ou não Bentinho? Não tem como responder, com certeza, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço desculpas se alguma vez a minha fala dá uma embolada. Isso é um problema que eu estou tentando trabalhar. E meu cérebro trabalha muito, muito rápido. E às vezes a minha fala não consegue acompanhar tudo isso, ok? Mas eu estou tentando dar uma melhorada. Espero que vocês estejam gostando das aulas, que vocês estejam compreendendo tudo que eu tenho falado. E tenham começado, né? Pelo menos alguém, assim, uma pessoinha, ter começado a se interessar um pouco mais por literatura brasileira, que é incrivelmente rica, assim, diversa. A literatura brasileira é extremamente completa, eu penso dessa forma, certo? Então é isso, galera. Espero que vocês estejam gostando do nosso projetinho de literatura. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários ou então nos fóruns que eu deixo no Moodle, tá bom? E é isso, até a próxima. A próxima a gente vai ver naturalismo, a gente vai ver ali o grande escritor naturalista, Aloysio de Azevedo, a gente vai ver o Émile Zola lá na França, né, com o Germinal também. E é isso, vamos avançando até o final, vocês vão gostar de literatura brasileira, ok? É isso aí, e até a próxima.